Olá, amigos e amigas do Instituto Espírita Amigo Germano, do Rio Grande do Sul. Como vocês estão? Meu nome é Natália Zagonel, mas pode me chamar de Nath. Eu sou daqui de Curitiba, então eu sou do Sul também. E vim a convite do Roberto Caldas, membro aí do Instituto de vocês, um amigo muito querido meu, e me convidou para falar um pouquinho, né, que vocês agora estão com uma série, Pauta Jovem Espírita. Fiquei muito feliz, aliás, com essa iniciativa e espero poder conversar um pouquinho a respeito de um tema muito importante, né, que é sobre ser jovem hoje, o espiritismo e os desafios da vida, ainda mais assim nesse contexto que a gente está vivendo, que todo mundo já está saturado, né, de ver notícia triste, infelizmente, de tantos desencarnes de irmãos todos os dias. Não é uma situação fácil, são provações coletivas muito grandes e graves que nós estamos vivendo, que cabe aqui o nosso respeito, os nossos sentimentos, né? Então, qual seria o papel do jovem dentro desse contexto, dentro de outros desafios que estamos apresentados no século XXI, nessa geração que estamos vivendo hoje? Eu tenho 23 anos, né? Então, eu faço parte da geração dos 20 e poucos, e quem está nessa faixa etária vai entender muito do que eu estou falando aqui. Essa conversa é para todos, mas também é para você que é jovem e que está passando por dilemas e dificuldades, muitas vezes, que essa faixa etária exige. Eu vou contar um pouquinho, bem rápido, bem brevemente, da minha trajetória dentro do movimento espírita, para quem sabe estimule os jovens a buscarem iniciativas e movimentos e organizações que estejam de acordo com a sua conduta, com seus valores e as suas crenças, tá? Eu nasci em Curitiba, sou curitibana, fui católica até, sei lá, 6, 7 anos, fui batizada, tudo. Aos 8 anos, minha mãe começou a frequentar um centro espírita aqui do nosso bairro, e então entrei na evangelização infantil, passei pela mocidade e fiquei lá até os 20 anos. Aos 17 eu comecei a frequentar os encontros de carnaval que temos aqui, que é o Encontro Espírita de Verão, que tem aqui em Curitiba, e de lá a minha interação com o movimento sempre foi muito próxima, sempre tive todos os meus amigos mais próximos, sempre eram espíritas, sempre me senti confortável assim, e, e sempre gostei muito dessa posição, e sempre fui muito feliz com a doutrina, com tudo que ela nos apresenta de consolação, é, principalmente frente a essas questões que a gente está vivendo hoje, né? Aos 20 anos, eu passei na faculdade, eu faço hoje medicina veterinária na USP, estou no quarto ano, então aos 20 anos eu me mudei para São Paulo, e sozinha, sem ninguém, não conhecia absolutamente ninguém, e demorei quase um ano para achar uma casa espírita que eu gostasse, porque lá as coisas são bem diferentes, é tudo muito grande. Então, confesso que foi um ano bastante turbulento por questão de adaptação na cidade, na faculdade, não conheci ninguém, mas tudo deu certo no final. Em 2019, eu comecei a frequentar os encontros que eles têm por lá, no caso é a Comelesp, que é o da capital e leste de São Paulo, que acontece na Páscoa, e a partir de lá foi quando eu conheci toda a galera que organiza e fez assim um boom na minha cabeça, né? Porque Curitiba, para quem não sabe, é uma capital muito conservadora dentro do movimento espírita, e os trabalhadores, as pessoas que fazem os encontros são todos adultos, muito, muito, muito adultos, são jovens há mais tempo, e acaba gerando alguns conflitos de geração, né? E quando eu fui para São Paulo, eu entendi que lá as coisas eram completamente diferentes. O responsável maior dentro de uma hierarquia da juventude de lá, do departamento de mocidade que eles têm por lá, do estado inteiro, tem 33 anos. Acho que não deve passar disso. Agora deve ter 33, né? Porque com isso ele devia ter uns 30, 31 anos. Então, é uma coisa muito interessante você perceber que na cozinha você vê, são todos jovens. Quem faz os estudos é a parte de sustentação, de acolhimento, são jovens. A música, bandas jovens, né, o Carrossel, o Projeto Carrossel, que é uma banda super famosa aqui no Brasil, espírita, vem da capital, são meus amigos, frequentam a mesma mocidade que eu, lá em São Paulo. Então é muito interessante, né? E depois da Comelés, a pessoa gostou muito de mim e me chamaram para ir para a Combrage, representar São Paulo.
Combrage, para quem não sabe, é a Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas, que nesse caso foi a nacional, ou seja, foi em Brasília, e foi maravilhoso e fez outro boom na minha cabeça conhecer pessoas de todos os lugares do Brasil, saber que os mesmos dilemas que eu passo, tem gente em Rondônia que passa, no Acre, no Amapá, em Sergipe, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas, enfim. Eu acabei ficando muito amiga de uma galera do Rio de Janeiro e pessoal de Niterói, e a partir dessa galera eu acabei conhecendo o Rafael Ludolf, que não estava na Combrage, eu conheci ele através dessas pessoas, e ele é o fundador e membro do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, que eu também estou usando a camiseta da Ética Animal Espírita. A gente tem outras duas camisetas, dois outros modelos. E para mim foi maravilhoso porque foi uma conexão do meu lado profissional, enquanto médica veterinária, em formação, pessoal, né? Eu não consumo carne já tem 6 anos, esse ano fez 6 anos. E agora, dia 29 de abril, vai fazer 3 anos que eu sou vegana. Eu não consumo nenhum produto de origem animal na alimentação e também nada no vestuário, como couro, lã ou seda. E todos os meus cosméticos não são testados em animais, são cruelty-free, são veganos também. E sempre também optando por zero plástico, o menos lixo possível, compostagem, reciclagem e demais outras ferramentas que a gente pode fazer para tentar diminuir o nosso impacto negativo no planeta, ainda mais nessa emergência climática que a gente está vivendo. E quando eu encontrei o MOV, foi uma conexão tremenda, assim, com tudo isso na minha vida, né? Espiritual, pessoal, profissional. Então, eu convido vocês, né, é uma coisa que faz parte do que eu venho conversar com vocês aqui, a buscarem organizações dentro do movimento espírita que estejam de acordo com o que vocês pensam, com as suas ideologias, com as suas crenças, com aquilo que você sonha, principalmente para o mundo de regeneração, né? Para mim, o mundo de regeneração, em hipótese alguma, deve ter abatedouro, por exemplo. Isso é uma coisa que eu imagino que eu sonho, que eu quero, que eu desejo e que eu estou trabalhando para isso. Então, eu me sinto muito útil, muito feliz quando faço parte de uma organização com pessoas que pensam de maneira parecida comigo e que trabalham pelo mesmo sonho. Então, com certeza, devem ter outras organizações que sejam de acordo com aquilo que você pensa. Por exemplo, tem várias páginas no Instagram de meninas que são espíritas e falam de feminismo à luz do espiritismo, ou pessoas que são pretas e falam sobre as questões de racismo e espiritismo. No meu caso, a gente está falando em relação ao especismo, que também é uma forma de opressão, só que em relação à nossa espécie e às demais espécies. Enfim, opção é que não falta, né? Da gente se sentir útil e, obviamente, fazer caridade através daquilo que a gente acredita. Então, o nosso papo aqui vai girar muito em torno disso, sabe? Porque nós, quando entramos na doutrina espírita, no movimento espírita, que é formado por pessoas que têm os seus defeitos, seus equívocos, como todos nós, que erram, que pedem desculpas, que nós temos que aprender a perdoar, cada um de nós, a nos amar. Nós entramos em contato com uma doutrina que é extremamente consoladora, extremamente racional, mas também tem o seu lado moral muito forte, mas tem essa fé raciocinada que nos ajuda demais na compreensão da vida e principalmente de que essa não é a única vida, não é a primeira, não é a última, não é a primeira enquanto corpo humano, já passamos por outros reinos e não será a última também como corpo humano, nós teremos outros corpos humanos e teremos corpos mais fluídicos e a caminhada se vai e segue ao infinito de evolução. A gente aprende coisas como os nossos laços familiares, físicos, seja de sangue ou seja espirituais, eles nunca se perdem, os espirituais nunca se perdem. E os de carne nos servem para nós como a nossa primeira escola. Então, conflitos que nós temos dentro de casa, com familiares, nos é para nós uma grande lição. Então, a gente tem que pensar, enquanto hoje, como a gente pode expandir essa luz e ser, como Francisco de Assis dizia, instrumentos da paz do Senhor nos nossos lares, com as nossas amizades mais próximas,
ou mais distantes, com aquela pessoa que está sendo cancelada na internet. Como que a gente pode ter empatia? Hoje também com um assunto tão problemático que é a questão dos nossos governantes e dos equívocos que ainda acontecem, qual é a nossa postura enquanto espírita, enquanto jovem, diante de todas essas questões, né? Então, acredito eu que fortalecimento através da mocidade, e principalmente, né, nessa faixa etária que eu estou, que a gente já não está mais se enquadrando na mocidade, tem uma certa dificuldade de estarmos dentro da casa espírita, eu te incentivo a buscar um trabalho. Se você gosta de ler, vai atrás da biblioteca, né? Agora está fechado, né, por causa da pandemia, mas eu já trabalhei em biblioteca. E é maravilhosa a biblioteca da Casa Espírita. Você lê muito, você aprende muito sobre organização, sobre responsabilidade. Você cria confiança com os demais trabalhadores. Se você tem jeito para falar, se ofereça para dar uma palestra, seja naquele dia que não tem muita gente, naquela quinta-feira à tarde, sabe? Agora deve estar feito, as coisas devem estar sendo feitas online, igual o que eu estou fazendo com vocês. Então, eu imagino que tenham palestras online que dá para ser feitas e que o jovem pode fazer e pode ocupar um papel de protagonismo dentro desse movimento. Eu acho que também uma coisa muito importante para a gente colocar aqui são os ODs. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Até 2050, a ONU gostaria de conseguir superar alguns dos maiores problemas sociais e ambientais que nós temos no nosso planeta, como a desigualdade social, a desigualdade de gênero, as questões de impacto ambiental, seja nos oceanos, seja na vida marinha, na vida terrestre, desmatamento, questão de plástico, questão de lixo, questão de trabalho, como solucionar problemas em equipe, como conseguir desenvolver a sua empresa de maneira sustentável, de maneira humana, de maneira ética, né? Então, são 17 objetivos, está lá no site da ONU, e eu acredito que esses objetivos possam ser trabalhados dentro da mocidade, em pequenas ações, dentro da própria comunidade espírita, né, dos institutos e das casas, e fazer pequenas mudanças que podem reverberar na vida e vão reverberar na vida desses jovens nas suas famílias, nos seus círculos sociais. Então, eu acredito fielmente que o trabalho do MOVE esteja realmente trabalhando a favor dos 17 Objetivos da ONU, né? Enfim, então o recado que eu gostaria de deixar para vocês é: tenham a atitude de correr atrás dos seus sonhos, de correr atrás de construir o mundo de regeneração que desejamos. Seja ele qual for, seja ele qual você imaginar, é possível fazer isso com respaldo da doutrina, né? Vivemos desafios muito grandes hoje, que nos exigem coragem, nos exigem fé, nos exigem esperança. E quando a gente está em uma comunidade de pessoas que acreditam nos mesmos sonhos que nós, isso fica mais fácil. Então não se sinta sozinho. Por mais que nós estejamos agora vivendo com as mesmas pessoas há um ano, sem poder ver os nossos amigos, os nossos parentes mais distantes, os nossos avós que não moram com a gente, saiba que a gente não está sozinho nesse momento, nem materialmente falando, nem espiritualmente. A tecnologia está aí para nos unir. Eu tenho amigos do Brasil todo que eu falo direto pelo Discord, a gente joga um Among, Among Us para quem é jovem vai entender, são os joguinhos online, a gente joga um Gartic Espírita, então a gente consegue juntar esses laços para que o desafio não fique tão pesado. Para quem está perdendo seus amigos, seus familiares para essa doença, para esse pequeno mensageiro que é esse vírus, os meus mais profundos sentimentos, porque essa dor não veio por acaso, a gente sabe disso, ela veio para nos fortalecer, e graças a Deus a gente sabe, através dessa doutrina maravilhosa, de que os nossos entes queridos não estão simplesmente, não evaporaram, não desapareceram. Eles continuam vivendo num outro plano, numa outra dimensão, com esses laços que nunca se perdem e que sempre vamos estar em contato com eles, apesar de não ver, não sentir, né, com os nossos 5 sentidos, mas estamos em conexão profunda com eles. Que possamos orar por eles, para que eles tenham essa passagem breve e, com certeza, continuar a sua evolução, o seu caminho
daqui para diante, a gente aqui e eles lá, mas um dia a gente vai se encontrar. Então, pessoal, se juntem nas suas mocidades, formem conexões, formem grupos de apoio para que a gente não se sinta sozinho. E espiritualmente falando, nós não estamos sozinhos, nosso mentor está sempre conosco, Jesus está sempre conosco. E muito mais do que tudo isso, Deus é onipresente, está em cada espacinho de dentro dos nossos átomos, de cada parte que forma nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, essa energia que nos faz movimentar, Deus está em toda parte. Então, que a gente possa se erguer, se reerguer através da força dele, não perder as esperanças, e lembrar sempre que nós jovens já fizemos coisas brilhantes. A Greta Thunberg, acho que é Thunberg que fala, fez coisas brilhantes, faz coisas brilhantes apesar da pandemia, com a greve de sexta-feira pelo meio ambiente, conseguiu movimentar organizações grandes, né, a favor do meio ambiente, a favor dessa crise climática, não sendo a favor dessa crise climática. E nós, com certeza, em nossos lares podemos fazer e muito por causas que acreditamos. Então, pessoal, fica aqui o meu grande abraço, um beijo super carinhoso a todos, com muita gratidão por este convite e espero que outros jovens possam dar a sua contribuição para essa série de palestras e juntos a gente conseguir se fortalecer, passar por essas situações todas que estamos vivenciando, com muita força, com muito amor no coração, com muito Jesus, muito evangelho, executando o evangelho como de fato ele deve ser feito, ser vivido, tá bom? É possível a gente fazer caridade estando dentro do nosso próprio quarto, tá bom? Fiquem com Deus, paz e bem a todos. Conheçam o MOVE nas nossas redes sociais, Movimento Galáctico Animal Espírita, e conto com vocês a cada instante pelas energias e boas vibrações para o nosso planeta querido, que está passando por essa situação que vai nos fazer reerguer e transformar nosso planeta em algo muito melhor, que é o mundo de regeneração. Gratidão a todos, paz e bem, e fiquem com Deus.